Tananandam, 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 tananandam. tananandam. Pra quem é Adams, a vida é mais a luz da lua. Olá, pessoas, ou melhor, olá, pra quem é Adams, eu sou o Mike, e sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Whatever Happened to Podcast, mas o retorno do podcast e a segunda temporada promete muita coisa. Olá, Adams. Eu sou a Bianca e realmente a segunda temporada do podcast está aí em janeiro de 2023. Então, assim, a gente já vem assim finalizando uma temporada, começando outra e a nossa próxima temporada promete altas coisas, tá bom? Dessa vez não é apenas uma falácia, realmente prometemos aqui conteúdo para vocês. A gente dá um spoiler? Eu vou dar um spoiler pra eles. Pra quem gostou muito do Wagner no episódio de Doutor Estranho, e de outros convidados especiais aí, quem sabe eles estejam nesse retorno aí da segunda temporada, pelo menos por um episódio. Pois é, para quem é fã de dubladores, coisas do tipo, quem sabe a gente não tenha convidados especiais aqui no podcast, não é mesmo? Pra quem é fã de escritoras e atrizes, quem sabe também tem alguma coisa aqui no podcast. Mas a gente não, assim, não quer dizer que tenha. Assim, é só um palpite, é só, assim, só dizendo assim, É, não me comprometendo com nada. não é que vai ter, mas também não é que não vai ter, entendeu? Assim, aguardem os próximos capítulos, entendeu? É assim, continuem na espreita e observando, sigam a gente nas nossas redes sociais e aguardem e vocês vão ver o que virá. Até porque, assim como o dia que a gente está postando esse episódio e Vandinha Adams, nós somos só desgosto. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, sobre essa série maravilhosa que é Vandinha. Exatamente. Hoje, por incrível que pareça, coincidência ou não, é uma quarta-feira. Hoje, no caso, o dia que vocês estão escutando, o dia que espero que vocês estejam escutando no dia do lançamento. Será, Mike? Se não tiverem, pelo Hum, menos compartilha aí, né? Faz um tweet usando a hashtag Whatever Happened to Podcast. Pois é, mas enfim, o lançamento desse episódio é em uma quarta-feira, numa Wednesday, só desgosto. Mentira, gente. Ai, ai. Enfim, hoje estamos aqui para falar dessa série maravilhosa que é Wandinha para os nossos queridos amigos brasileiros, Wednesday ao redor do mundo. E Hércules, em algum país aí que fala espanhol, eu não lembro, talvez seja Espanha. É, procede. Bianca, olha, eu vou perguntar pra você, porque eu, infelizmente, não peguei a época de Família Adams, e como você é uma pessoa mais velha, mais anciã, mais antiga, mais jurássica, eu vou te perguntar, qual é a de Família Adams? Qual foi o legado que ele deixou pra Netflix nessa nova série, Vandinha? Então, Mike, só porque você me chamou de velha, anciã, vovó, enfim, babusca, não sei mais o que você falou, não vou responder a sua pergunta. É meio de E jurássica também. Jurássica, exatamente. Por, por causa disso, não irei responder a sua pergunta. Ah, mas responde pelo público, eles estão bem curiosos. Então você refale, repense as suas palavras antes de me chamar de velha, por causa que eu sou um neném. Apenas um neném, Vamos ok? lá então. Minha querida amiga Bianca Oliveira. Como eu não sou desta geração e não conheço a família Adams, eu gostaria de saber de você. Qual foi o legado que a série e os criadores deixaram para a Netflix agora na série da Wandinha? Então, Mike, para começar a falar de A Família Adams, a gente precisa lembrar de bem lá nos tempos da pedra mesmo, do Charles Adams, que foi o cartunista que criou a Família Adams, né? Antes mesmo dela ser uma série de TV, ela era algumas ilustrações que desafiavam os padrões da família perfeita daquela época, criadas pelo Charles Adams, lá em 1930. Então, assim, estamos falando de um tempo bem distante mesmo. Eu acho que talvez nem os avós de quem está escutando aqui o nosso podcast eram nascidos naquela época, mas a família Adams é realmente uma franquia bem antiga e que tá aí super nativa até os dias de hoje.
Sim, e uma coisa muito interessante, Bianca, é que a primeira série da família Addams, que foi essa continuação desses quadrinhos aí, ela surgiu 34 anos depois, que foi em 1964, que só durou 2 anos, que foi até 1966. Era uma série da ABC, então a ABC foi a pioneira, ela foi a primeira a televisionar, minha dicção não tá boa, Família Addams. E na época ela era realmente uma sitcom familiar com os tons mais sinistros dos Addams, né? Que é a marca registrada dessa família. E o principal foco era estar vendo essas brigas, esses conflitos entre esses valores desses integrantes da família e o que era considerado uma normativa na época. Entendeu? Teve até um crossover de Scooby-Doo e a família Addams em 72 que eu vou deixar para você falar. Exatamente, Mike. Teve um episódio, né, da família Addams, juntamente com o Scooby-Doo, 6 anos após a série da televisão de A Família Addams. O sucesso foi tanto que teve aí esse episódio com o Scooby-Doo, no qual o Scooby e seus amigos caíam em uma armadilha enquanto trabalhavam como babás da Wandinha e do Feioso, né, para que o Gomes e a Mortícia pudessem sair em segunda lua de mel. Nesse episódio, a Wandinha sumiu do casarão dos Addams, eles passaram o maior perrengue, enfim, muito, muito engraçado mesmo, marcou aí uma geração, inclusive foi o retorno da família Addams após 6 anos, não é mesmo? Isso não estava no script. Você viu esse episódio? Uhum. Meu Deus. E, cara, Scooby-Doo também é uma série velha, né? Assim, é uma série bem antiga também. Eu não sei dizer de qual, mas em 72 já estava viva Scooby-Doo, então, nossa. Dando continuidade, um ano depois teve um especial de TV, que foi o The Addams Family Funhouse. E esse especial, infelizmente, ele não passou de um piloto, foi só um episódio mesmo, e ele foi uma tentativa, sabe? Esse projeto ele consistia em fazer uma revolução da família Addams, que seria, no caso, uma espécie de musical, um show de variedades, só que esse projeto nunca foi pra frente. É, né? O É negócio tipo o acabou novo filme da molhando lá. Matilda, né? Agora em musical. Molhou, não foi pra frente, deu errado, já era. Mas que bom, né? Que já em 1973 mesmo saiu uma série de animação de A Família Addams, né? Depois do sucesso que foi a participação no especial do Scooby-Doo, a Hanna-Barbera deu aos Addams uma série de televisão que teve uma temporada, foi só uma temporada, mas assim, foi um sucesso, que foi onde a família Addams viajava através de seu país, né? Marcando aí a geração de várias crianças que gostavam de assistir séries de animação na televisão. Só dando uma mudada de assunto, Scooby-Doo realmente é uma coisa muito eclética, né? Eu lembro de um crossover que eles tiveram com Supernatural também. Acho que não em Scooby-Doo, em Supernatural. Teve esse crossover dos dois, das duas séries, muito interessante, realmente. E em 77, teve um especial de TV, que foi o Halloween com Família Addams. Esse foi um tributo da NBC para a série dos anos 60, e reuniu boa parte do elenco original, incluindo o John Astin e a Carolyn Jones. Exatamente, Mike. Em 1991, a família Addams ganhou um filme, que foi o filme de Barry Sonnenfeld, que marcou a infância de uma geração inteira. Foi uma das maiores e mais marcantes e importantes produções de A Família Addams até os dias atuais, na qual o elenco era composto por muitos nomes importantes, né? Excluindo, Excluindo. sai pra lá, excluindo. Vai virar os excluídos depois, Nivandinha, Sim, né? excluindo, dando ênfase ao nome do episódio. Exatamente. Enfim, a dicção da gata às vezes falha. O elenco era composto por nomes muito importantes, como Angelica Houston, Christopher Lloyd e Christina Ricci. Christina Ricci, gravem bem esse nome. Enfim, um detalhe muito importante foi que os executivos queriam assinar com a cantora Cher, né, que era dona de hits muito importantes da época, como Do You Believe in Life After Love? Quem conhece? Believe, né? Que foi muito notável. E eles queriam que ela fizesse o papel de Mortícia. Nessa época, porque a Cher estava, né, no auge da sua carreira após ela conquistar o Oscar de melhor atriz pelo seu trabalho
no filme Um Feitiço da Lua, que foi, assim, babadeira na época, né? Ela tava, tipo assim, super notável, todo mundo queria um contrato com a Cher, maravilhosa desde sempre. E nessa época aí foi, tipo, o auge da carreira da Cher. Só que o que que acontece, Bianca? O Sonnenfeld e o Scott Rudin, eles optaram por buscar alguém que fosse menos famosa e que, assim, pudesse interpretar uma personagem tão, tchá, eu diria, esquisita como a Mortícia com mais facilidade. Então, surgiu o nome da Angélica Houston para o papel. É o que foi uma pena, porque eu acho que a Cher teria dado uma excelente Mortícia. Não me cancelem, fãs de Família Addams. Eu amo de paixão o filme, eu amo a Angélica fazendo o papel da Mortícia. Inclusive, ela é uma das top 10, como se tivesse uns 500 Mortícia na vida, né? Enfim, ela Do tá entre You as minhas Believe in top 3. Cher for Mortícia? A Angélica tá nas minhas top 3 Mortícias. Ela, tipo assim, foi a que realmente marcou a família Addams como sendo o papel da Mortícia. Então, fãs de A Família Addams, jamais que eu tô falando mal dela como a Mortícia, tá bom? Só falando que a Cher também daria uma ótima Mortícia no papel. Sim, And eu I believe in concordo. Cher as Mortícia. E em 92 teve uma série de animação da família Addams. Essa série ela durou um ano e a maioria das crianças dos anos 90 que hoje estão trintonas, quase quarentonas, provavelmente tem grandes recordações dessa série que veio depois do sucesso desse filme. Esses episódios foram simultâneos tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E eles eram transmitidos com a apresentação dos desenhos no sábado de manhã. Aqui no Brasil, o SBT, quem foi encarregado de transmitir essa animação que foi maravilhosa também. Essa série, ela também foi de Hanna-Barbera, que durou 2 temporadas, ela foi finalizada em 1993. Sabe o que que é legal, Mike? É que, tipo, esse negócio de passar desenho de manhã, assim, é uma tradição bem antiga, né, aqui no Sim, Brasil. Porque, pra você ver que marcou uma geração, assim, transmitindo desenhos aos sábados pela manhã, tinha até a família Addams de manhã, então, assim, é uma coisa bem presente mesmo. Tá bom, agora sim. voltando a falar aqui da cinematografia de Família Addams, em 1993 teve o Família Addams 2, o filme, né? Porque o filme A Família Addams 1 foi um sucesso tão grande que foi produzida a sequência, mantendo o diretor, né, o Barry Sonnenfeld, e o elenco principal, né? A Angélica, a Christina Ricci e os demais participantes do elenco principal. Porém, nesse filme houve o acréscimo de uma pessoinha que foi quando a Mortícia teve um bebê. Enfim, uma Oh, loucura. Eu amava ver a Wandinha tentando decapitar a cabeça do bebê, mas isso é assunto, né, para outra hora. muito soft. E assim, Então, assim muito como o bom. podcast, a família Adams também adora retornos. Tanto que teve um telefilme chamado O Retorno da Família Adams em 98. Esse aí, ele foi filmado como um piloto, mas assim, acabou que ele se tornou um telefilme. Ele contava com o Tim Curry no papel de Gomes e a Daryl Hannah como a Mortícia. O estúdio ele estava procurando produzir conteúdo voltado ao público infantil, né? Enquanto o diretor queria fazer uma comédia de humor ácido. E isso não acabou funcionando muito bem, sabe? Exatamente, mas por sorte, Mike, ainda em 1998 teve uma série, né, a Nova Família Addams, que durou de 1998 até 99 e foi uma colaboração entre os estúdios dos Estados Unidos e do Canadá. A série retomava um projeto que tinha sido abandonado, né, do filme de 1998 e também foi feita por forma de sitcom. E a produção teve 65 episódios, mas ela acabou sendo cancelada, né? Infelizmente, após a primeira temporada. Mas a gente teve, né, uma coisa que foi muito boa, que foi o John Astin que interpretou. Ai, meu Deus, hoje tá difícil. Interpretou o Gomes na primeira série, né, dos anos 60. Ele voltou para atuar nessa série de 1900
e 98 no papel de vovô Adams, o que eu acho que é super legal, esse negócio de trazer um personagem que tem a essência lá de trás, que já participou da franquia, de volta novamente. Eu acho muito legal esse tipo de coisa quando acontece. E dá uma essência original. Sim. E, cara, por mais que a nova família Adams tenha tido só uma temporada, imagina, uma temporada com 65 episódios. Eu já sofro vendo tapas e beijos e quase não consegui passar da primeira temporada, que tem 32 ou mais, eu não lembro, depois eu vejo. Imagina a nova família Adams com uma temporada de 65 episódios. Enfim, Também, foi cara, uma coisa assim, bem prolongada para uma temporada apenas. sim. E depois, em 2019, né, de 98 para 2019, foi um tempo aí, né, de 21 anos. 21 anos? 21 anos, sim. Teve o filme de animação que foi aquela família Adams. Foi um filme da Universal Pictures. E essa animação foi por computação e ela fez muito sucesso entre essas crianças da nova geração. E foi um sucesso muito grande na bilheteria. Inclusive o filme ainda ele é. O filme não, né, gente? A animação. Inclusive o filme de animação ele ainda é muito visto hoje, até hoje em dia, assim, a gente depara com crianças falando sobre o filme. E até pessoas que não são mais crianças. E aí, Bianca, tudo bom? Assistiu o filme, amou o filme de animação, é isso? E tá tudo bem. Assim, como uma boa fã da família Adams, eu tenho que continuar, né, vendo tudo que aparece por aí. Então, exatamente, Mike, esse filme de animação fez tanto sucesso que em 2021 tivemos a família Adams 2, né, Pé na Estrada, que foi a continuação do filme de animação de 2019 e que a trama retoma aquela história lá da primeira série de animação, que eles viajavam pelo país deles, a de 1973, que a gente já falou aqui anteriormente. Retomava aquela ideia e o filme foi novamente um sucesso. Sim, e fez tanto sucesso que agora, em 2022, a Netflix ela conseguiu os direitos e está lançando um spin-off da Wandinha Adams, que é essa primeira filha da Mortícia e do Gomes, né? Também uma produção de Tim Burton. A Wandinha na série ela é interpretada pela Dina Ortega. Uma ótima escolha, apesar de eu não ter conhecido Dina Ortega, eu reconheço realmente que foi uma ótima escolha para a Wandinha, realmente. Exatamente, Mike. A Netflix apostou corretamente. A Dina Ortega, que já tem, né, a fama de trabalhar em produções de terror, que ela que já é uma ótima atriz que atua desde criança, já tá aí nesse papel. Já tá aí nesse papel, não, está aí nesse papel como protagonista da série, uma ótima escolha. Assim, só tenho a elogiar o papel dela como Wandinha Adams. A série também ela é muito boa, né? Todo esse enredo dela sobre descobrir quem é o monstro, ela culpando metade da cidade, sabe? E as pessoas não acreditando nela. Velho, simplesmente maravilhoso o enredo. Eu ainda não terminei, eu tô no episódio 4, então eu sou uma vergonha pro fandom da Dina Ortega e pro fandom de Wednesday. Me desculpem. Eu prometo que eu termino antes do lançamento desse episódio. Exatamente, Mike, toda essa trama de Wandinha, né, desde ela sendo expulsa de um colégio tradicionais até ela indo para um colégio de excluídos, né, que é a Escola Nunca Mais, a Nevermore Academy, que é uma escola para alunos que não são padrão. Será que tem alguém aqui que não assistiu Wandinha ainda? Eu acho muito improvável, mas enfim, se você ainda não As assistiu pessoas estão Wandinha, aqui, talvez, para receber um apoio, tipo assim, será que eu vejo essa série? bom, se Aí eu você não assistiu acordo. Wandinha, meu bem, já saiba que aqui contém spoilers. Contém muitos spoilers da série. Então é aquela coisa. Fique, porém, consciente. Enfim, como eu estava falando, né? Da Escola Nunca Mais, que é uma escola para excluídos. E os excluídos são, né, os filhos de monstros, aquelas pessoas que têm algum poder, alguma coisa sobrenatural, que não estão estudando mais com os alunos padrões. O que é muito engraçado eles terem usado esse termo padrão. Quando eu assisti pela primeira vez que falaram padrão, eu pensei, cara, será que eles estão falando daquela pessoa, tipo, o padrão Padrão que de eles usam beleza. na internet?
sabe, padrão de beleza, esse tipo de coisa. Mas não, era só simplesmente as pessoas que não tinham nada de sobrenatural, não eram filhos de monstros e não tinham nenhum poder, assim. E foi muito interessante também o fato de ter uma professora que não era uma excluída na escola de excluídos, né? Pois é, Mike. Eu sabia que esse negócio de ter uma professora padrão no meio dos excluídos não era uma coisa boa, não era de bom tom, tá bom? Não sei qual foi o intuito da nossa querida diretora Larissa deixar isso acontecer, mas eu sabia que isso não ia dar bom no final. De todo jeito, tudo que acontece em Wandinha, a trama, é tudo bem arquitetado, por causa que faz a gente acreditar a todo tempo que tal pessoa é o Hyde, não a outra pessoa. Eu acho que primeiro eu acho que o Xavier é o Hyde, não, eu acho que a Larissa é o Hyde, não, eu acho que outra pessoa. Para chegar no final, a gente assim e descobrindo aos poucos, não ter aquela total surpresa de descobrir quem é o monstro, mas ser uma certa surpresa, entendeu? Foi, tipo, tudo muito bem armado, muito bem feito. A Wandinha sempre muito bem, não. A Wandinha sempre muito inteligente, buscando as pistas, tentando desvendar o que estava acontecendo. Às vezes as pessoas não acreditavam nela, porém ela nunca desistia, mantendo mesmo a essência da Wandinha Adams, enfim. Para mim, foi muito fiel à ideia original de como seria o decorrer da Wandinha, o futuro da Wandinha. A trama é boa, o desenvolvimento é bom, os plots são bons. Família Addams em si é uma produção muito boa, né? Mas outra coisa que é maravilhosa também e que tá em peso nessa série é o elenco, né? Temos pessoas aí que estão voltando, né, de outras adaptações de Família Addams que estão agora nesse spin-off de Wandinha. Então, no elenco a gente tem a Dina, além da Dina Ortega como Wandinha Addams, nós temos a Gwendolyn Christian, que faz a diretora Larissa Wims. Isso, exatamente. E para quem olhou assim, tava assistindo Família e pensou, nossa, ela me remete a alguma coisa, parece que eu conheço ela de algum lugar. Ela também já fez séries que são muito boas, filmes, enfim, ela já fez Jogos Vorazes, ela já fez Game of Thrones. Então, assim, já tem aquela filmografia bem importante, já é uma atriz muito boa que tá aí escalada para fazer. Wandinha, infelizmente, morreu, né? Mas a gente finge que não, a gente finge que ela tá bem Ela viva e morreu! ela morreu no último episódio. Ela morreu! Momento choque aqui. Infelizmente, ela morreu. Quando eu falo que ela morreu, me dá um negócio assim que eu acho que vai acontecer alguma coisa que ela vai voltar. Na minha cabeça, ela vai voltar, eu não sei o que vai acontecer. Aliás, eu acho que não, né? Porque ela morreu. Mas é aquela coisa, né? O fã nunca tira suas expectativas. Eu vou continuar iludida que ela vai voltar em algum momento na temporada 2. Apesar de que eu acho que não. Véi, ela morreu. Pois é, cara, ela morreu. A A gente também personagem, tá, gente? A atriz tá tem a viva. personagem, a personagem. A gente também tem a Rick Lindhome, que é a doutora Valerie Kinbot, que é aquela terapeuta que é um porre pra Wandinha. É aquela nossa querida assim, que a gente fica desconfiando dela o tempo todo, que a gente olha pra cara dela e pensa, cara, será que essa mulher é um monstro? Porque eu, particularmente, passei boa parte da série pensando, cara, e se essa psicopata fosse o monstro? Tipo assim, não essa psicopata, né? Por causa que ela era terapeuta. Mas e se ela estivesse entrando na cabeça das pessoas pra conseguir depois matar elas como um monstro, não é mesmo? Então, ela que também é uma atriz que, tipo assim, é muito fiel aos trabalhos que ela faz. Ela já fez programas de TV como Gilmore Girls, The Big Bang Theory, entre outros. Ela que é uma ótima atriz, tá aí em Wandinha também fazendo esse papel. Ela fez muito bem o papel dela, me fez ter raiva dela por várias e várias e várias vezes. Assim, não vou nem comentar, por causa que eu fiquei com raiva dela de verdade em certas partes aí da série. E como os Galpin, nós temos respectivamente Jamie McShane como o Dolphin, o xerife, e o Hunter Doohan como o Tyler. Percy Hines White como o Xavier Thorpe. Exatamente, ele que foi um dos outros que eu fiquei boa parte da série pensando, cara, eu acho que ele é um monstro. Principalmente quando ele desenhava o monstro, quando ele apareceu com aqueles cortes no pescoço, enfim, quando a Wandinha mandou prender ele achando que ele era um monstro.
eu achei muito que ele era um monstro também. Na minha cabeça, ele. Cara, na minha cabeça ele era um monstro, resumindo. É isso, na minha cabeça ele era um monstro. Foi muito fiel ao papel, atuou muito bem. E deixou a gente na curiosidade, naquela expectativa de saber se ele realmente seria um monstro, naquela curiosidade, durante todo o tempo de série, acredito eu. E outra que eu shippava ele com a Wandinha. Na verdade, eu shippava tanto ele quanto o Tyler com a Wandinha. Eu não sei se eu queria um trisal, mas enfim. Mentira, eu não queria um trisal. Mas eu gostei. Se ela Deixa ficasse eu... com o Tyler, eu tava feliz. Se ela ficasse com o Xavier, eu também tava feliz. Christina Ricci como Merrily Thornhill, a professora de botânica. Exatamente, Christina Ricci, que fez a Wandinha em 1991 e 1993, em Família Adams 1 e 2, ao lado de Angelica Houston. Enfim, retorna à franquia de A Família Adams como a professora de botânica, como a professora de botânica, como a pessoa bendita ao fruto que a gente quer exterminar da vida. Porém, fez um papel muito bom desde o início, sendo aquela passando a imagem da professora boazinha que a gente chega a desconfiar e no final tava certo. Exatamente. Foi muito fiel ao papel. Ela que também é uma atriz muito boa. Foi o encontro de Wandinhas que aconteceu por aí, não foi? Sim. Emma Myers como Enid Sinclair. Um fato muito interessante sobre a Emma é que ela nunca fez nenhuma série, nenhum trabalho grande. Essa é a primeira vez que ela tá fazendo um trabalho grande assim. E ela tá se dando muito bem no papel. Ou você ama ela, ou você se identifica, ou você quer estrangular ela. Então eu acho assim que o papel dela, ela tá fazendo um papel excelente nessa série. Eu amo a personagem. Eu amo muito a Enid. Eu sou, tipo, muito suspeita para falar porque ela é uma das minhas favoritas. Sim, eu também gostei muito da Enid. Eu esqueci de falar sobre os personagens, eu fiquei encantado com a Bianca falando, porque, gente, que jornalista ela. E eu até esqueci de falar dos personagens. A Enid também foi uma personagem que realmente ganhou meu coração nessa série, eu gostei muito dela. É uma atriz que eu vou acompanhar, sim, fora de Wandinha também, com outros trabalhos que ela fizer, porque com certeza ela vai fazer muita coisa grande aí também, né, séries e filmes. Mas dando continuidade, tem também, como o Ajax, nós temos o George Farmer. A gente tem o nosso querido George Farmer como o Ajax. Eu acho que ele também não tinha feito nenhum filme de grande sucesso, porque eu nunca tinha visto ele antes em algum filme grande. Eu também não acompanho os trabalhos dele, então, assim, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas eu sei que ele fez As Crônicas de Evermore. Joyce Sanday, ela interpreta a grande amiga, é ótimo, a grande inimiga da Wandinha, né, em Wednesday, a Bianca Barclay. A minha xará, querida, com certeza, vai ser uma querida. A Joy fez um trabalho excelente como a Bianca. Gente, foi muito estranho quando eu escutei falando Bianca, porque, tipo assim, não é um nome que você costuma encontrar com tanta frequência em séries e filmes estadunidenses, né? Vamos combinar. Então, eu tava assistindo e falou Bianca, eu fiquei tipo, cara, que legal meu nome ali, enfim, né? Não gostei muito da personagem. Me fez raiva, não gostei muito dela. Mas, enfim, ela também é uma atriz muito conceituada. Ela já fez vários trabalhos bons de cinema e em séries. Eu acho que ela fez um trabalho excelente. Você olha para a atriz e não imagina que ela é uma atriz de quase 30 anos que está interpretando uma adolescente, cara. Porque, assim, ela é baixinha, enfim. Eu acho que encaixou super bem no papel da Bianca. Inclusive, gente, aquela mulher é muito linda. Maravilhosa. Eu super amei. Agora, como queridinho da série, né, queridinho dos espectadores da série, pelo menos a maioria, a gente tem aqui Victor Durbanto, que interpreta o Mãozinha. Mãozinha, querida mãozinha. O que você achou da mãozinha, Maika? Eu vou deixar você falar da mãozinha antes de eu dar as minhas opiniões a respeito. Olha, Mãozinha, tá lá, né? É,
Eu sei que ele corre esse risco de vida aí, né? No finalzinho da série. Eu fiquei muito triste em saber, né? Que ele quase morre. Eu não tenho uma opinião formada, eu não consigo explicar, eu não consigo externalizar o que eu sinto pelo Mãozinha, o que eu achei do Mãozinha, mas é um personagem ou um membro de um personagem muito interessante em Wandinha. É um quase personagem muito interessante, é um membro muito interessante, não é mesmo? Eu amei aquela parte que o Mãozinha vai atrás do Tyler. Eu não sei se você já chegou nessa parte, para entregar o Sim, cartão com o sim. número de sala da Wandinha. Aí ele pergunta se a Mãozinha é um pet da Wandinha e ele tá com um dedão na cara do Tyler. Eu dei altas risadas com aquela parte, simplesmente fantástica. O Mãozinha, todo aquele negócio dele ajudar a Wandinha, dele correr atrás para tentar arrumar um par românticozinho pra Wandinha, ele sendo amigo da Enid, enfim. Eu super amo o Sim. Mãozinha. E ele deve fazer uma massagem muito boa também, né? Segundo a Enid. Agora Exatamente. falando sobre os fundadores, né? Temos Catherine Zeta-Jones como Morticia Adams. Eu achei excelente a ideia de trazer a Catherine Zeta-Jones como a Mortícia, até porque ela é uma ganhadora do Oscar, é aí uma atriz de muito peso. Ela que tem um trabalho recente no Disney Mais é top, do Disney Plus, que ela tá com um trabalho recente lá, enfim. Fez grandes aparições, como o filme A Máscara do Zorro, Chicago, A Lenda do Zorro. Ela é mais conhecida por esses filmes. E um fato interessante sobre a Catherine é que em 2011 ela foi nominada comandante da Ordem do Império Britânico por seu trabalho humanitário nas artes cênicas. O que a gente fica tipo pensando, né? Catherine Zeta-Jones, ok. É uma atriz perfeita. Eu achei que ela fez muito bem o papel de Mortícia, ela é muito fiel à personagem também. E ela lembra, né, vagamente a Angélica. Como eu disse vagamente, talvez seja o branco do olho, o cabelo grande, mas na minha humilde opinião, não me cancelem por isso, se vocês não acharem, até porque é a minha opinião, ela tem uma breve semelhança com a Angélica. Então, eu vou continuar falando agora sobre os membros do elenco, né? O Mike precisou dar uma saída, então eu vou continuar até ele voltar. Nós temos ali como Gomes Adams o Luiz Guzmán, né, que foi uma aposta muito muito boa, até porque o Tim Burton queria trazer de volta aquela essência do Gomes dos cartoons mesmo, né? Criou uma semelhança com o primeiro Gomes, o do Charles Adams, e trouxe aí o nosso querido Luiz Guzmán, né, que é um ator porto-riquenho. E é muito legal porque ele relembra mesmo o nosso querido primeiro Gomes Adams, que foi o do cartoon de Charles Adams. Continuando aqui sobre o elenco, a gente tem o Feioso, o irmão da Wandinha, né? Que ele que também aparece bem pouco aí e remete muito à essência original do personagem. Eu acho que o ator que fez o Feioso, que foi o Isaac Ordones, ele também não tem grandes papéis ainda, né? Ele ainda é muito novo. Eu sei que ele fez uma dobra no Tempo de 2018, mas fora isso eu também não acompanho o ator em outros papéis, não sei de outros papéis grandes que ele teve ou não tão grandes, enfim. Eu acho que ele fez muito bem o papel de Feioso, principalmente no primeiro episódio, que foi o que ele teve mais tempo de tela. Continuando, a gente tem o George Burcea, não sei como, Tropeço. Ele que fez o mordomo aí da família Adams. Ahn, não tenho muito a falar sobre ele, até porque ele teve pouquíssimo tempo de tela. Mas eu tenho uma coisinha para ressaltar. No último episódio de Wandinha, quando a Wandinha recebe aquela mensagem que tá sendo. Tem alguém olhando ela, esqueci como que fala, que ela tá sendo vigiada, algo assim. Enfim. Ele dá meio que uma olhadinha assim de lado, eu não sei se ele tem alguma coisa a ver, ele meio que fica esperando ela pegar o celular para dar uma olhada. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma coisinha que assim, a série é um negócio tão amarrado que a gente fica com o pé atrás com todo mundo que aparece. Apesar que eu acho que ele é apenas um mordomo,
a gente fica pensando um pouquinho sobre isso. Pessoal, tô de volta, precisei dar uma saidinha rapidinho. E continuando aqui, vim aqui para anunciar o último ator para vocês, que é o Fred Armisen, que faz o Tio Chico. Exatamente, o tio Chico, eu particularmente. Você já chegou a conhecer o tio Chico, ou Mike, ou você ainda não chegou na parte que ele entra? Não, eu não conheci, mas teve uma época que a minha família me chamou de Tio Chico por algum motivo que eu não lembro. Eu era bem pequeno, eu era gordinho e eu tinha mania de erguer as calças até o umbigo. Que coisa. Enfim, Uhum. eu acho que o tio Chico foi um dos personagens de Wandinha que mais remeteu ao personagem do filme original de Wandinha, no caso, o de 1991 e o de 1993. Original, porque o primeiro mesmo foi uma série, não foi o filme. Eu acho que o tio Chico foi o que mais remeteu a eles, o que mais trouxe aquela lembrança, o que o visual, o físico do personagem foi mais fiel ao que a gente já estava acostumado a ver. Sim, realmente. E as filmagens de Wandinha, elas começaram em 13 de setembro de 2021 em Bucareste, na Romênia, e elas foram concluídas só em 30 de março desse ano. E uma coisa muito interessante sobre essas adaptações dos nomes de alguns personagens da série e de Família Addams em geral. A Wandinha, por exemplo, o nome original dela seria Quarta-feira ou Wednesday, como é lá nos Estados Unidos. E Wednesday tem realmente um significado. No primeiro episódio, a Mortícia, quando ela vai matricular a Wandinha em Nevermore, ela diz que o nome da Wandinha vem de uma frase do seu poema de infância favorito. Exatamente. Quando a Mortícia vai, junto com o Gomes, matricular a Wandinha na escola Nunca Mais, ela fala para a diretora Larissa que o nome da Wandinha vem do poema de infância favorito dela, que a frase em questão é: Wandinha é só desgosto. E apesar de, assim, originalmente ela teria que se chamar Quarta-feira, a Wandinha nasceu em uma sexta, 13, na verdade, uma sexta-feira 13 ainda por cima. A ideia do nome da personagem é originalmente Wednesday, desde a criação original do personagem pelo cartunista Charles Addams na década de 1930. E o nome da Wandinha foi inspirado numa canção infantil de 1938, que por um acaso é o poema favorito, né, da Mortícia, assim como a Bianca já disse. E o texto original, ele dizia: Wednesday child is full of oh. Traduzindo para o português, as crianças de quarta-feira são cheias de desgosto. Eu não sei se a minha pronúncia está certa, porque eu não dei uma pesquisada e tem palavra nova aí nessa frase. A gente pode adaptar e dizer, tipo, as crianças de quarta-feira são só desgosto. E adaptando para o nome da personagem, como ocorreu na série. A letra completa desse poema é: a criança de segunda-feira é bonita, a criança de terça-feira é cheia de graça, a criança de quarta-feira é cheia de aflições ou desgosto, a criança de quinta-feira vai longe, a criança de sexta-feira é amável e generosa, eu nasci em uma sexta-feira, a criança do sábado trabalha tudo para viver, e a criança nascida no dia de sábado é bonita, alegre, boa e feliz, né? Ou melhor, no domingo. Foi um erro aqui do roteiro. A criança nascida no dia de domingo é bonita e alegre, boa e feliz, tá? Bom, amiga, eu sou uma criança amável e generosa, porque eu nasci numa sexta-feira. Amiga, eu também sou. Eu também nasci numa Eu sexta-feira. falei amigo. Você falou amiga. Eu falei amigo. Meu pai acabou de falar assim. Não fala isso não, que ele não gosta, não. Ai, ai. Então, Não. amigo, eu nasci numa sexta, então eu sou amável e generosa. Então, Mike, continuando a falar sobre nomes e traduções, esse tipo de coisa, quando as primeiras histórias de Família Addams chegaram ao Brasil, foram feitas duas dublagens, onde em uma, né, a primeira dublagem, o nome original dos personagens foi mantido, ou seja, a Wandinha, nessa primeira dublagem, continuava chamando Wednesday, e talvez algumas pessoas tenham visto aquele filme de 1991 ou de 1993 com a dublagem, com a Mortícia chamando ela de Wednesday. Realmente aconteceu, não foi um surto coletivo. Porém, na segunda dublagem do mesmo filme, tá bom? Diga-se de passagem,
já teve aí essa adaptação para o português, ou seja, o Wednesday ficou sendo Wandinha. Também tiveram outros nomes que foram adaptados, como, por exemplo, a Mãozinha, que em inglês é thing, que significa coisa, e em português foi traduzido para Mãozinha mesmo. O tio Chico, que em inglês é o tio Fester, ele foi, né, traduzido como tio Chico agora, o que é muito curioso, né? Tipo, Chico. E o irmão mais novo da Wandinha, ele chamava Pugsley. E agora, né, na versão em português, ele ficou sendo o Feioso. A tradução foi adotada no intuito de obter uma maior compreensão do público. Afinal, muitas pessoas que assistiam não sabiam que, na verdade, o Wednesday significava quarta-feira. E ficava meio estranho todos esses nomes estranhos nos filmes. Eu ia falar na série. Nos filmes. Chamar a mãozinha de coisa, enfim. Eles foram lá e traduziram para dar uma sonoridade melhor, né? Então, a primeira vez que Wednesday foi traduzida para Wandinha no Brasil foi em 1965. Sim, Bianca, e realmente um fato muito interessante sobre essa história original da família Adams é que a Wandinha e outros membros, com exceção do casal Gomes e Mortícia, só ganharam os seus nomes depois de 30 anos da sua criação. Porque o cartunista, ele criou os personagens, mas ele não havia assimilado o nome a eles, entendeu? E a primeira versão dos personagens com os nomes foi na série de televisão de 1964, quando realmente os nomes foram oficializados, né? Vandinha, Tio Chico, Mãozinha, né? No caso, Thing. E, Exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante também, eu não sei se você sabe, mas nos primeiros cartoons do Charles Adams, a Wandinha não era filha da Mortícia. Você sabia disso? nossa, é filho de quem? Ela era uma criança órfã. A Mortícia sempre foi a esposa do Gomes. Inclusive, Charles Adams tinha falado que para fazer, né, a Mortícia, ele tinha se esperado na primeira mulher dele. Então, assim, o físico, o jeito da Mortícia é todo da primeira mulher dele, da ex-mulher dele. E quanto à Wandinha, nos primeiros cartoons, era uma criança órfã. O que acontece é que já na década de 60, em 1964, com a primeira série da família Adams, que foi instituído que a Wandinha e o Feioso seriam oficialmente parte da família Adams, sendo filhos de Gomes e Mortícia. Recentemente, eu, eu peguei isso recentemente, mas aconteceu uma brincadeira entre a maioria desses brasileiros, fãs de Família Adams, de que a Wandinha deveria, na verdade, se chamar Quartinha. E eu pergunto pra você, Bianca, o que que você acha? Você prefere resgatar as tradições e manter Wandinha? Ou você preferiria mudar pra Quartinha? Então, Mike, pra falar a verdade, eu prefiro manter Wandinha. Porque se É, for eu pra também. resgatar, se for pra mudar mesmo essa coisa, a Wandinha vai ser quartinha agora, o Mãozinha não vai mais chamar Mãozinha, o tio Chico não vai mais chamar tio Chico, o Feioso não vai mais chamar Feioso. Enfim, vai dar uma mudança radical na série. E Wandinha já tá na essência do brasileiro chamar a Wednesday de Wandinha. Já é uma coisa bem assim, já é uma essência brasileira. E quartinha ia ficar um pouco estranho, na minha percepção. Sim. Pessoal, e Wandinha e Família Adams em si é recheado de muitas curiosidades. E, por exemplo, a gente já explicou aqui que o nome da Wandinha, a origem, né, o surgimento, e um fato que muitos de vocês já devem saber é que a Wandinha, né, ela só se chama Wandinha na versão brasileira. E antes, o nome Wandinha era escrito com V, e recentemente trocaram para W. É, exatamente. Foi uma adaptação da Netflix para ficar, né, uma coisa mais fluida assim, para dar um ar mais americanizado à coisa. Enfim. Ou uma referência, W de Wednesday. Ou para dar para fazer aquele trocadilho que tem na própria série. WM, as iniciais no pingente da Wandinha, Realmente. quando a Mortícia dá o pingente para ela. Enfim, como a gente já falou aqui anteriormente também, a Christina Ricci, que é a professora de botânica da Escola Nunca Mais, já havia estrelado como Wandinha antes, nos filmes de 1991 e 1993.
Porém, essa personagem que ela fez em Wandinha não foi a primeira vez que ela trabalhou junto com o diretor Tim Burton. Na verdade, essa foi a segunda colaboração da atriz com o diretor, pois eles já haviam trabalhado juntos em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999. Nossa, muito interessante, realmente, sobre essa produção. Gente, a Dina Ortega, ela realmente aprendeu a tocar violoncelo para fazer as filmagens. Então é ela que está tocando nas cenas em que a Wandinha toca o cello. E além de ter tido aulas de música, a Dina, ela também teve várias aulas de esgrima, tiro com arco e flecha, alemão e boxe, tudo para dar melhor performance no seu papel da série. Cara, eu acho incrível aquela performance dela na esgrima, toda aqueles mortais que ela dá uma piruetinha assim, eu não sei se aquilo é um mortal, uma pirueta, eu não sei o que que é aquilo, mas enfim. Eu acho simplesmente fascinante. E ela tocando violoncelo é simplesmente incrível. Eu acho que todo mundo aí que é músico vai concordar comigo, que foi assim, realmente incrível ela tocando violoncelo. E a facilidade e a rapidez que ela aprendeu a tocar um novo instrumento musical. Isso aí também é uma coisa que pode ser lembrada. E um outro fato também sobre a Dina Ortega é que ela tava com Covid quando ela filmou a dança da Wandinha. Você sabia disso? Ela não sabia que estava com Covid, ela estava no primeiro dia do Covid. Ela relatou mais tarde que ela estava enfrentando várias dores no corpo, que ela, tipo assim, estava com uma certa dificuldade para fazer a cena da dança, até por causa da dor, e que ela tentou regravar a cena para que ficasse melhor, para que ela tivesse uma melhor desenvoltura sem aquela dor no corpo atrapalhando, porém não tiveram como, porque não tiveram tempo para regravar. E a cena final foi aquela mesmo, daquela dança, e a cena ficou muito boa. Não teve tempo de regravar quando ela melhorou, mas a cena final foi ótima. Um outro detalhe importante também é que foi a própria Dina Ortega que criou todas as coreografias, no caso, toda a coreografia da Wandinha. Ela que mesmo não sendo assim uma profissional da dança, não sendo uma dançarina, criou toda aquela dança absolutamente do zero. Ela passou um tempo estudando danças de clubes góticos dos anos 80, enfim, várias referências. Trouxe também uma referência de uma homenagem da primeira Wandinha, aquela lá da série de 1960, reproduziu um pedacinho da cena, né? Que até, tipo assim, tentaram cortar um pouquinho, não sei se tinha alguma coisa a ver com direitos autorais, que pegou só um breve takezinho dela refazendo a dança da Wandinha original, mas ela fez mesmo esse tributo aí com a dança para a Wandinha original. Eu acho que o desempenho dela nessa dança, eu acho que a dança ficou sensacional e que foi muito, muito legal ela ter feito essa homenagem aí à primeira Wandinha da televisão. Gente, vocês também devem ter reparado que a Wandinha raramente pisca na série. Essa é uma característica grande da personagem. Ela realmente quase nunca pisca. A não ser quando ela é ferida, quando ela é pega de surpresa, né? Bem desprevenida. E isso foi graças à ideia de que a Dina precisaria tentar gravar uma tomada, né? Um take inteiro sem piscar. E o Tim Burton gostou tanto desse resultado e ele falou para a Jenna que ela não deveria piscar enquanto estivesse interpretando a Wandinha no set. A Dina disse também em uma entrevista que o diretor, né, ele gostava quando ela baixava o queixo e olhava pelo rumo das sobrancelhas, e que caso piscasse no meio da cena, eles teriam que reiniciar todo esse take. E isso deixava ela realmente bem irritada, porque eles estavam em inverno romeno, e esses ventos frios faziam ela lacrimejar bastante. Imagina a dificuldade de estar gravando essas cenas, então. Realmente deve ter sido assim, uma coisa bem difícil pelo fato de estar no inverno, ficar um bom tempo com o olho aberto. O inverno já é uma época que tem aqueles ares secos, aquela coisa que já faz a gente sentir o globo ocular meio seco. Ficar lá um tempão com o olho aberto fazendo a cena deve ter sido bem difícil mesmo, né? Mesmo, não é mesmo? Deve ter sido bem difícil mesmo. E um outro detalhe que eu acho super importante, assim, super um easter egg sobre a série e a série original de TV da família Addams é que a Wandinha, ela mora no prédio Ofélia, na escola Nunca Mais. E Ofélia, originalmente, é o nome da irmã da Mortícia. Não na série Wandinha, mas na série original de TV da família Addams de 1964.
Isso é muito interessante. É um easter egg muito grande na série. É um super easter egg. Aí a gente pensa, a Wandinha era uma criança bem assim, peculiar. Ela tinha um escorpião de estimação. Inclusive, eu amei aquela cena dela passeando com um escorpião na coleira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você colocar um inseto. Inseto não, escorpião não é um inseto. Mas enfim, você colocar um animal de peçonha na coleira e sair passeando com ele, assim, como se fosse um cachorro. Eu achei muito engraçado ela ter tido essa cena dela passeando com um escorpião na coleira. O fato de o Nero ter morrido, né? Mas eu achei muito engraçado ele tá andando na coleira. Porque era um escorpião, tinha uma pessoa, né, andando com um cachorro, assim, do nada chega ela com um escorpião andando na coleira. Enfim, ela era uma criança bem peculiar, né? O animal. O animal não, assim. O pet favorito dela era uma aranha, inclusive no aniversário dela, eles estouram daqueles balões de festa e cai aquele tanto de aranha no chão, as aranhas subindo nela e ela feliz. Enfim, ela gostava de decapitar bonecas, inclusive ela tinha uma guilhotina a vapor, ela deixa isso bem claro pro Tyler quando ela tá consertando a máquina de café expresso dele. Um fato interessante é que em uma entrevista com a Teen Vogue, a Gina Ortega disse que quando ela era criança, ela fazia autópsias em animais mortos que ela encontrava em seu quintal, né? Mais especificamente em lagartos mortos que ela encontrava em seu quintal. O sucesso da Wandinha foi tanto que estabeleceu um recorde de visualizações da Netflix com 341 milhões de horas assistidas. Isso dá mais de 50 milhões de telas só na primeira semana do lançamento. Levou ela ao primeiro lugar em muitos países, superando a estreia da quarta temporada de Stranger Things, que teve só nessa, que teve 335 milhões de horas. E além da Wandinha ter entrado. Modestamente falando, teve só 335 milhões. Ai, meu Deus. Wandinha foi um sucesso na Netflix, né? Tá nos tops da Netflix em vários países, inclusive aqui no Brasil. E além de Wandinha ter entrado, né, para os recordes de séries mais assistidas na Netflix, ela foi indicada ao Globo de Ouro, que acontecerá em 2023, na categoria Melhor Série de Comédia Musical, né? A gente sabe que o Wandinha é uma série de comédia de terror. A Gina Ortega também foi indicada, né, ao prêmio na categoria de melhor atriz em série de comédia musical pelo papel de protagonista na série. Sim, e Wandinha possui 72% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes e 86% de aprovação do público. Exatamente, Mike, falando sobre a aprovação do público, eu lembrei aqui que alguns fãs de Wandinha ficam lá, alguns fãs de Wandinha que também são do fandom de Harry Potter, eu esqueci como que é o nome do fandom de Harry Potter? Potterhead. Potterhead, exatamente. Acharam algumas cenas parecidas muito realmente parecidas com as cenas de Harry Potter e ficaram especulando sobre algumas semelhanças que ocorreram entre Wandinha e Harry Potter. Sim. Assim, realmente tem esses easter eggs aí, né? Algumas cenas semelhantes, mas eu acredito que não seja uma cópia, igual muitas pessoas falam aí de Harry Potter, né? Eu vi as duas, vi os filmes de Harry Potter, inclusive é a minha saga favorita, e não vi cópia descarada, né? E as atrizes Gwendolyn Christine e Gina Ortega, elas estiveram recentemente aqui no Brasil. Elas foram no evento da CCXP pela série e a gente percebeu o carinho e admiração da Gina pela atriz da vida, Larissa Williams. Rolaram até alguns comentários, tipo, ela é minha esposa, por parte da Gina. E, claro, os fãs sabem que tudo se baseia em carinho e brincadeiras, mas vamos combinar que a admiração de a Gina pela atriz faz muitas fanfiqueiras de plantão aí terem aquele surto imediato e conferirem aqueles cortes lá, né? A gente também admira muito a Gwendolyn Dina, mas convenhamos que a Dina é a maior fã de Gwendolyn e ela mesma sabe disso. Exatamente, Mike. Vale ressaltar que quando elas estiveram aqui, né, no Brasil, elas foram entrevistadas por diversos brasileiros que estiveram lá, inclusive pelo Hugo Gloss, que entrevistou as duas.
E, inclusive, alguns falaram com elas sobre a tradução aqui para o Brasil do nome ser Wandinha. Elas acharam isso muito legal. E, assim, super carinhosas, super carismáticas, maravilhosas, assim, perfeitas, perfeitas. Eles até falaram com ela sobre trazer algumas. É claro que foi uma brincadeira, mas tem uma parte onde alguém, eu não lembro quem estava entrevistando as duas, falou sobre levar algumas lendas brasileiras para Nunca Mais, como por exemplo a loira do banheiro, que eles foram explicar que era só falar o nome da loira do banheiro 3 vezes na frente do espelho e dar a descarga, que ela aparecia para assombrar a sua vida. A Gwendoline deu muita risada disso. A Dina Ortega também. Foi assim um encontro muito legal. As duas são realmente muito carismáticas, muito legais. E a gente admira muito isso nelas. Não é só uma coisa de estar dentro da tela e depois perder o carisma. Elas realmente são pessoas muito admiráveis. Sim. Mas enfim, Wandinha é uma série muito boa. De verdade. Caso você tenha ficado aqui até agora, tenha pegado todos os spoilers e ainda não tenha visto Wandinha, e ainda não tenha visto, e ainda não tenha assistido Wandinha, Ainda não soubesse, ainda não tivesse sabido, soubesse, soubedo, ainda não tenha, né? Não foste do teu conhecimento o enredo de Wandinha, é ainda uma não série. tivesse assistido, Sim, assistido. ainda não tivesse dado stream na maior, Se né, na você ainda principal. não assistiu, se você ainda não assistiu, Se você ainda não viu Wandinha, é uma série muito boa. Eu não acredito que tenha necessidade de você ver Família Adams, toda a filmografia de Família Adams. Eu não vi, eu desconheço totalmente, né? Vale muito a pena, sim, tá? Eu espero realmente muita coisa boa para a segunda temporada. Eu não vou poder falar sobre assuntos porque eu não acabei Wandinha, então eu vou deixar isso para Bianca. eu sei que você não acabou Wandinha, que você tá no quarto episódio ainda, mas até o presente momento eu gostaria de fazer uma pergunta. Até agora, quem foi o seu personagem ou a sua personagem favorita na série? Enid e eu diria Ajax. Meio precipitado, sim, talvez. E o seu chip favorito até o momento? O seu ATP da série até o momento? Eu não tenho um chip, né? Eu não sei, mas eu fiquei muito felizinho com esse gostar, com esse crush que a Enid sentiu pelo Ajax. E eu fiquei muito magoado pelo aquilo que aconteceu com o Ajax no banheiro. É, o coitado virou pedra. Tadinho. Sobre mim, o meu top personagens, eu acho que se fosse pra ter um top 3 personagens, assim, excluindo a Wandinha, porque ela é a personagem favorita da série, claro, eu acho que o meu top 3 personagens favoritos de Wandinha entrariam a Enid. Eu gosto bastante. Cara, eu acho que eu não sei fazer um top 3. A Enid, eu gosto do Ajax, mas eu também gosto do Xavier. Curto muito Xavier, não. Eu gosto do Xavier, cara. Tipo assim, eu odiava ele, mas aí eu passei a gostar. Então, no meu top 3 tá Enid, Ajax barra Xavier. Já ia falar Tavier. Que lindo. Xavier. Ajax Ajax. barra Xavier e Mortícia barra Larissa. Esse é o meu top 3, que na verdade é um top 5, mas a gente finge que não. A gente deixa assim mesmo e tá tudo certo. Quanto ao meu chip favorito até o momento, em Wandinha, eu já sou uma pessoa que já assistiu a temporada 1 inteira e de primeira eu shippava muito a Wandinha com o Tyler. Depois que aconteceu o que aconteceu, que a gente descobriu que na verdade o Tyler é o Hyde, né? Que o Tyler é o monstro. Se você não assistiu o Wandinha, eu falei que ia dar spoiler. Eu avisei. Depois que aconteceu esse acontecido, eu acho que eu não consigo shippar com tanta intensidade a Wandinha com o Xavier. A gente sabe que bem no final do último episódio, ele deu um celular pra ela, talvez seja pra manter o contato com ela ou pra deixar ela alerta de alguma coisa. E como eu já disse, essa é uma série que a gente tem que desconfiar de todo mundo. Como eu já disse, essa é uma série que a gente tem que dar aquela leve desconfiada de todo mundo. A gente não sabe ainda o que a segunda temporada nos reserva. E a gente espera de coração que a Netflix não seja maluca de cancelar uma série de tanto sucesso. Eu creio que não, eu creio que vão ter mais temporadas por aí, que vão continuar mantendo a qualidade atual.
Mas tirando a Wandinha com o Tyler, eu também gostei muito do casal, o Ajax com a Enid, e é claro que eu não poderia deixar de fora a Mortícia com o Gomes. Eu acho que o Gomes é simplesmente o cara perfeito, o cara que é aquele marido sensacional, né, que faz de tudo pela esposa, inclusive Mike, infelizmente, eu não. Tá, vou considerar, não vou te dar mais spoiler. Eu nem sei o que que você tá fazendo aqui se você não assistiu o negócio. Você não quer que eu dou spoiler? Dá Enfim, um spoiler. que o Gomes literalmente ele vai preso no lugar da Mortícia pra não ver o amor da vida dele indo pra cadeia. O. A Mortícia mata a diretora? Não, a Mortícia não mata a diretora. A Mortícia mata um carinha que eu esqueci o nome. Que na verdade ela não mata depois, por causa que a Wandinha descobre que na verdade ele morreu envenenado. Ah, pelo amor de Wandinha, né? Enfim, ele vai pra cadeia, né, no lugar da Mortícia, ele defende a Mortícia, assim, com unhas e dentes. Eu acho que ela não teria marido melhor que o Gomes pra casar com ela, então eles são realmente um dos casais de mais destaque na série. Por mais que eles tenham um pouquíssimo tempo de tela, até porque a série não é focada neles, é focada na Wandinha, por mais que seja um spin-off de A Família Addams, eles são um casal que, assim, apenas sejam. Se você tem um Gomes Adams na sua vida, não o desperdice. Dê valor ao seu Gomes Adams. E quanto às minhas expectativas para a temporada 2 de Wandinha, eu não sei o que que vai acontecer com o Tyler agora que ele foi, né, levado. Eu não sei como que vai ficar o relacionamento dele com o pai dele, eu não sei como que vai ficar o relacionamento dele com as demais pessoas que eram do convívio dele. E como que vão ficar os anos de Jericó sem a terapeuta, porque a terapeuta também morreu, né? Todo mundo morre, tá parecendo Grey's Anatomy. A terapeuta morreu. Todo mundo morreu. Eu não sei como que vai ficar o relacionamento do Tyler com o pai dele. Eu não sei como que vai acontecer esse negócio, se ele vai pra Nevermore Academy, apesar que eu acho que ele não tá mais na idade estudantil, mas ele não é um padrão. Então, eu não sei se ele continua morando em Jericó, na cidade junto com a civilização, ou se ele vai para Nevermore Academy morar lá, ou se ele simplesmente vai ser internado em algum lugar, se ele vai aprender a controlar esse negócio dele ser um Hyde, né, um monstro. Não sei como que vai funcionar isso, se a Wandinha vai perdoar ele por tudo que aconteceu, se a Wandinha vai continuar tendo raiva dele pelas últimas palavras dele com ela no final da série. Como que vai ficar o relacionamento da Wandinha com o Xavier? Eu espero, as minhas expectativas são que ele aprenda a controlar essa coisa dele de se transformar em um monstro e sair matando todo mundo, que tenha um controle, que ele consiga controlar e que ele venha a fazer as pazes com a Wandinha. Não sei se a Wandinha vai aceitar, se ela aceitaria esse negócio, mas que ele venha fazer as pazes com ela. Ele podia ir para Nevermore Academy. Eu acho que seria muito legal se ele fosse para a escola nunca mais. Mas, como a gente não sabe o que vai acontecer, é apenas uma expectativa. Caso não venha a ter o casal Wandinha e Tyler, que eu acho bem difícil de acontecer, porém nada é impossível, eu acho que eles poderiam dar uma exploradinha na Wandinha com o Xavier. Porque eu acho que o Xavier e a Bianca não têm tantas chances de voltar, então eu acho que eles poderiam explorar a Wandinha com o Xavier na temporada 2. E a Realmente. Enid ficar com o Ajax, né, gente? Pelo amor de Deus, a Enid e o Ajax. Porque eles são muito fofinhos juntos. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse, como eu já havia dito, eu acho que eu disse no começo do episódio, é o último episódio da temporada. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado essa primeira temporada do podcast. E nós prometemos, nós dizemos a vocês, a segunda temporada será melhor, sim. No primeiro episódio, eu vou dar um pequeno spoiler, vai ter retorno de alguns convidados especiais aí, tá? A gente está trabalhando para ter esse retorno, talvez tenham alguns convidados especiais novos. E eu e a Bianca, a gente tem mais realmente a agradecer a vocês, tá? E a gente fala uma data, Bianca, pro primeiro episódio da segunda temporada ou a gente espera?
Eu vou te dar uns tapas no seu escrunho se você continuar me fazendo essa pergunta. A Bianca não quer que eu revele, mas eu tô É com. segredo. É segredo. É Vamos, metade surpresa. de janeiro, galera. Metade de É janeiro. Metade de Stunt Little? Metade de janeiro. É surpresa, é surpresa. Pessoal, pessoal, um beijo. Eu não me Até. despedi, né? Porque o Mike apenas se despediu, apenas ele se despediu, ficou falando. E já está indo Ah, terminar. se despida. Vou me despedir. Vou ficar despida. Então, galera, a gente só tem mesmo a agradecer a vocês por estarem com a gente até hoje, por não terem desistido da gente, por ter continuado escutando os nossos episódios. Eu sei que foram poucos, que a gente prometeu mais. Eu acho que a gente prometeu mais, eu não lembro. Tenho É, a gente memória de mosquito. Mas, enfim, a gente com certeza vai ter mais episódios, assim, mais que 7 episódios em uma temporada. Para 2023, a nossa segunda temporada. E vem coisa nova, vem coisa boa por aí. Não desanimem, não desistam da gente, porque a gente ainda não desistiu de vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito, muito obrigada. Feliz ano novo, feliz festas. Eu não sei se isso aqui vai ser postado antes ou depois do Natal, vai ser uma quarta-feira. Eu sei disso. Vai ser depois vai do ser dia Natal. 28. Vai ser depois do Natal. Eu espero que vocês tenham tido um bom Natal e eu espero que vocês tenham uma ótima virada de ano. Ótimo ano novo para vocês. Feliz festas, é isso. Nosso podcast volta ano que vem. Tudo segunda temporada, tudo novo, menos eu e o Mike, a gente continua, né? Os velhos do rolê. E tem um convidado especial que a gente vai tentar trazer pro elenco regular. Pelo menos para, sei lá, 2 episódios da temporada, né? A Bianca vai me matar depois, porque eu não avisei ela, né? E, gente, assim, realmente, boas festas para vocês, tá? Um ótimo Réveillon, tá? A gente aqui tá gravando dia 22 de dezembro, faltam 3 dias pro Natal, a gente ainda não colocou a boca no peru, né? É, e, Infelizmente não coloquei e não colocarei porque o peru tá caro. sim, tá muito caro, meu Deus. Triste. Que tristeza. Triste. Enfim, foi isso, galera. Hora de dar tchau. Um tchau pra vocês. Tchau.